Então, esse é o capítulo 12, cujo título é A Vida Responde Conforme Programada. Um título que vai mesmo ao encontro do que nós vamos saber hoje sobre esse capítulo. As atividades prosseguiam árduas, escreve Manuel Filomeno de Miranda, tendo em vista o grande número de vítimas arrebatadas pela tragédia. Miranda vai ressaltar o despreparo das criaturas para o enfrentamento da realidade espiritual, porque muitos debatiam-se nas amarras do corpo, em putrefação. Ainda tentavam reanimá-lo, o que jamais acontecia, causando-lhes, então, um desespero que os alucinava, demonstrando que viveram apenas para as sensações materiais. Contudo, havia também muitos espíritos enobrecidos pelos valores morais em que viveram na Terra e que, logicamente, foram socorridos, então, por familiares queridos, desencarnados, pelos abnegados mentores que os auxiliaram na jornada terrestre. Todos temos, né? Mas a maioria das vítimas, no entanto, não se preocupou com o sentido profundo da existência, agindo durante a vida como se fosse apenas uma viagem ao país das quimeras. Mas, como o amor de Deus está sempre presente, não faltou a ninguém os socorros efetivos do mundo espiritual. Filomeno de Miranda, ao fazer um atendimento juntamente com Oscar, seu amigo, a uma senhora desencarnada, ele notou que ela estava tentando liberar-se dos liames perispirituais, sem o conseguir, e por isso estava muito angustiada. Miranda percebe, então, que ela desencarnou em estado adiantado de gestação, mantendo junto de si a presença do espírito feto. Esse espírito feto, o filhinho, encontrava-se adormecido após a sua morte orgânica, mas ainda estava imantado ao corpo de sua mãe. Ao constatar o quadro, Filomeno de Miranda solicita ao Dr. Charles ajuda, e este então sugeriu que eles deveriam primeiramente adormecer a gestante, para depois realizar o parto, um parto espiritual. Os benfeitores aplicaram energias calmantes na senhora aflita, que lentamente asserenou-se e adormeceu. O Dr. Charles pediu para a enfermeira Ana que atendesse ao filhinho, enquanto ele aplicava recursos especiais na área do chácara coronário do pequeno, diluindo, então, aquela energia densa, quando foi possível separar totalmente as fibras de energia que uniam mãe e filho. A partir desse processo, o sono do bebê feto tornou-se tranquilo, sendo encaminhado pela enfermeira Ana para uma das áreas especiais e dali ele seria levado para habitar uma comunidade infantil própria ao seu futuro desenvolvimento. Sobre o parto espiritual, meus irmãos, na sequência desse estudo, os nossos amigos comentarão com mais detalhes sobre isso. Manuel Filomeno de Miranda também vai recomendar a leitura da obra Painéis de Obsessão, que os nossos amigos também vão comentar no capítulo 16 desta obra. Então, continuando, a mãezinha também foi recambiada para um lugar de onde seria depois transferida, juntamente com aqueles espíritos melhorados. Ela esperava o nascimento do filhinho com muita ternura. O seu esposo também acabou desencarnando na tragédia do tsunami,
mas não ali onde eles estavam, e sim numa das ilhas onde ele estava trabalhando, longe dali. Manuel Filomeno de Miranda pede ao benfeitor para lhes contar sobre esta dolorosa ocorrência, a desencarnação da gestante e do seu filhinho naquelas circunstâncias, considerando que se encontrava quase no momento de renascer no corpo físico. Então, o benfeitor Charles narra a história daquele casal. Daí o título, meus amigos, A Vida Responde Conforme Programada. Ele começa a narrar. Ela e o esposo, em sua penúltima reencarnação, viveram como marido e mulher também, em uma das ilhas da Indonésia, exatamente nessa em que seu esposo agora havia desencarnado. Naquela época, eles entregavam-se a práticas mágicas e supersticiosas, muito comum naquela época e naquelas ilhas, ainda de cultura primitiva, vivendo costumes tribais. Acreditavam-se possuidores de dons espirituais e exigiam sacrifícios de crianças, por serem inocentes, cujas vidas, acreditavam, dariam alegria, saúde e felicidade para aqueles que se permitissem utilizá-las. Deste modo, assassinaram algumas crianças indefesas, cujos pais, ignorantes e talvez perversos, permitiam a sua imolação, vitimados pelos costumes bárbaros. Ao desencarnarem, nesta reencarnação, naquela, melhor dizendo, eles foram surpreendidos por algumas de suas vítimas, que os arrastaram a punições severas. Sofreram no mundo espiritual. E escreve o benfeitor, então, abre aspas, sempre estarão em sintonia os devedores e seus insensíveis cobradores. Continua ele. Como, porém, sempre estando presente a justiça, o amor apresentou-lhes a forma de misericórdia e os recambiou à atual reencarnação, na qual foram constrangidos a encerrá-la dessa maneira, de maneira dolorosa. Terminado o resgate, prossegue ele, que se impuseram por necessidade iluminativa, recomeçarão noutra oportunidade o processo de crescimento para Deus. Edificarão um lar no qual estarão presentes, numa família numerosa, alguns dos desafetos, hoje desditosos e sedentos de vingança. O filhinho, que veio imantado ao perispírito da mãezinha, era uma de suas vítimas, e que, no mundo espiritual, ele perseguiu-os, mas após tê-los perdoado, sofreu agora a reparação pelo mal que lhes fez durante o período em que eles estiveram na erraticidade inferior. Voltará ele também, rico de esperança. O esposo desencarnou na mesma ilha onde praticou no passado a magia negra, e nesta ocasião, quando ele foi atingido pelo tsunami, ele sofreu um processo prolongado de aflições e de dores, antes de haver se concretizado a morte do corpo físico. Termina o benfeitor dizendo, as soberanas leis sempre se encarregam de reequilibrar a ordem, onde haja manifestado a agressividade e o crime, o despautério e a crueza de sentimentos. Ninguém que agrida a vida prosseguirá em liberdade, porque ficará imanado ao erro, até que reconquiste a paz, resultante do dever
nobremente exercido e da consciência harmonizada. Terminado o relato do benfeitor, Filomeno de Miranda escreve que o ambiente psíquico ainda apresentava-se com tempestades, relâmpagos, trovões, devido o ambiente psíquico, né? Porque fazia um dia lindo, mas devido às vibrações grosseiras dos campos magnéticos sobrecarregados de energias deletérias. No entanto, sem medirem esforços, estavam lá os benfeitores para libertar os irmãos equivocados, pouco importando as suas origens, a circunstância da desencarnação ou a religião que professavam. O amor de Deus ali se encontrava em atividade. Em determinado momento, Filomeno de Miranda observa outra dama que se encontrava profundamente vinculada aos despojos em estado deplorável. Ela estava desesperada e ainda sofrendo as injunções de espíritos perversos que a martirizavam. Ela tentava romper os vínculos para ir procurar o filhinho. O Dr. Charles acercou-se dela e auscultou-lhes psiquicamente. Ela mais ou menos sabia o que havia ocorrido, o que havia desencarnado. Mas depois, ele contou aos benfeitores que o auxiliavam que na hora do tsunami, ela se encontrava em sua residência humilde, quando a mesma foi desabou sob a força da onda poderosa, onde ela desencarnou imediatamente. Agora, a sua angústia maior era o fato de ignorar o que sucedeu com seu filhinho, de pouco mais de 1 ano. Com bondade paterna, o Dr. Charles projetou nela raios luminosos, começou a conversar com ela, ao mesmo tempo em que pediu algo para a enfermeira Ana. Ana chegou, após alguns momentos, trazendo nos braços a criança desencarnada, colocando-a nos braços da mãezinha, o filhinho jovial, o que a fez sorrir e acalmar-se. De imediato, os benfeitores trabalharam para diluir os liames perispirituais que a retinham no corpo. E no instante da emancipação, ela pareceu perder um pouco o equilíbrio, mas foi logo socorrida pela enfermeira Ana, quando o Dr. Charles fez com que ela e o bebê adormecessem. Logo após, os padioleiros a transferiram para a área pertinente, levando também o filhinho adormecido. E termina o capítulo dizendo: os milagres que o amor opera são contínuos e ricos de beleza, vencendo mesmo o denominado abismo da morte. Seria isso, meus irmãos, Ângela querida. Obrigada, Vânia. Excelente resumo. E esse capítulo é bastante instigante, por isso nós teremos aqui os aprofundamentos hoje trazidos pela nossa querida Eulália, pelo Vitor, e eles terão um tempinho um pouco maior do que de costume, para que nós possamos aprofundar em tudo que esse capítulo nos trouxe. Então, nós passaremos inicialmente a palavra agora para a querida Eulália. Vamos ouvi-la, Eulália. Então, mais uma vez, boa noite. É com muita alegria que nós nos unimos nesse estudo. Realmente o capítulo é instigante, é difícil, mas nós fomos brindados com o resumo da Vânia, que ela tem um jeito todo especial de resumir, ressaltar algumas situações drásticas. Então, mais uma vez, nós começamos lembrando que em Espiritismo não vamos conseguir absolutamente compreender nada, se não levarmos em conta a força do pensamento.
E já partimos para o Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 1, Fluido Cósmico, quando André Luiz nos dá conta de que o fluido cósmico é a mesma coisa que o hausto do Criador, ou força nervosa de Deus, onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, nós todos, todo o universo está mergulhado na força mental de Deus. No mesmo capítulo, dá conta desses espíritos de alta envergadura que se encontram no mais alto patamar da ordem dos espíritos puros, numa comunhão indescritível com Deus, extraindo desse hálito os celeiros com que constroem tudo que existe no universo. Eles são intitulados co-criadores em plano maior, e neles nós podemos colocar o nosso Jesus. Tudo que eles criam pode durar milênios, mas vai morrer. Se eles são co-criadores em plano maior, e nós vivemos mergulhados nessa ambiência, antes disso nós vivemos mergulhados na nossa própria ambiência, na nossa própria criação mental, porque somos chamados co-criadores em plano menor. Então, em qualquer situação da evolução, nós estamos sempre numa ambiência de troca. O próprio Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 14, chamado Simbiose Espiritual, iniciando com o sustento do princípio inteligente, ele nos ensina que o princípio inteligente estagia organizando pequenas quantidades de matéria, até na sua própria evolução, dar o primeiro passo para aprender a trabalhar, a se alimentar nessa troca infinita que nos vegetais se chama fotossíntese. Então, ali, ele recebe, ele troca a luz para fabricar o gás carbônico. Depois vem a biossíntese, já na categoria animal, em que nós aprendemos a formar, a sintetizar substâncias orgânicas. E alçados à categoria da humanidade, donos de um pensamento contínuo, dando-nos conta da nossa individualidade, nós inauguramos o período da mentossíntese, onde há uma troca que não depende de nós querermos ou não, ela acontece de forma contínua entre todos nós. Obviamente, nessa condição, nós vamos amealhando ou absorvendo de acordo com o teor vibratório em que estagiamos. Então, nós vamos chamar aqui a atenção para o Evolução em Dois Mundos, falando da desencarnação no capítulo 12, Alma e Desencarnação, e no capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual, Aspectos do Desprendimento, e que vai nos dizer que não, assim como não existe um nascimento que possa ser comparado ao outro, também não existe uma desencarnação que possa ser comparada à outra. Por quê? Porque nós somos únicos. Deus nos criou de uma forma extremamente especial. E nós ainda não nos demos conta disso.
Então, para que nós tenhamos uma ideia, mesmo assim vaga, dos diversos processos de desencarnação, nós sugerimos a leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, que vai ali nos desenvolver diversas condições, recordando-nos que não há interrupção, seja no retorno à vida material ou ao mundo espiritual, não há interrupção daquilo que somos. Portanto, precisamos cuidar do nosso mundo mental. O livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, capítulo 3, Problemas Mentais, diz: as ideias são criações do nosso espírito, criações incessantes que se projetam no espaço e no tempo, adquirindo forma, movimento, direção e tonalidades, equivalentes à natureza superior ou inferior das ideias criadas. Infelizmente, nós ainda achamos que o pensamento é algo abstrato, que não se registra, que não se percebe, e que não estabelece sociedade. Então, é um ledo engano. Continua Martins Peralva. Um pensamento veiculado poderosamente pelo nosso espírito poderá até ser fotografado. E aí nós encontramos, e no livro Os Poderes da Mente, da nossa querida Sueli, está citado que no jornal O Globo, 16 de junho de 98, há uma matéria intitulada Fotografia do Pensamento, afirmando que o neurocientista da Universidade da Pensilvânia, Brian Salzberg, inventou um aparelho a que ele deu o nome de sonda potenciométrica, que consegue medir as diferenças de voltagem, né, de energia eletromagnética, e aliou-se a cientistas britânicos que conseguiram inventar um catéter e com ele introduziram esse aparelho no cérebro e obtiveram via computador fotos dos sinais elétricos que viajam de um neurônio ao outro a uma velocidade de 450 quilômetros por hora, muito mais do que um carro de Fórmula 1, com um intervalo inferior a 1 segundo. Então, é só para mostrar a condição mental daquela irmã que muito nos comoveu. Em estado adiantado de gestação, nós sabemos que a nossa querida Tânia vai explorar isso através dos painéis da obsessão, mas para quem quiser também há no Ação e Reação, no capítulo 10, Entendimento, outro parto espiritual. Mas vamos falar dos partos, da gestação, exatamente aqui no mundo da matéria. Então, primeiro, em Nosso Lar, no capítulo 47, que narra a volta de Laura, para quem não lembra, Laura era a mãe de Lísias, que hospedou maternalmente André Luiz no seu retorno ao mundo espiritual. Então, quando ela está pronta para a reencarnação, numa conversa com o ministro Genésio, ela tem computado toda a sua dedicação, todo o seu trabalho prestado em bônus hora, que lhe garante um mérito incalculável. E como é que esse mérito incalculável age no momento de nós voltarmos à Terra? Quanto mais nós evoluímos, mais senhores de nós nos tornamos. Então, em certo momento do capítulo, ele adverte
convoca os técnicos em reencarnação para terem o máximo cuidado com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo da nossa irmã. Então, pensem que quando nós nos desatamos dos elos de sentimentos escusos, como era o caso dessa mãe e dessa criança que estava prestes a vir definitivamente à vida, que era uma vítima do seu passado, quanto mais nós moralmente dependemos do outro, também dependemos geneticamente falando. De tal forma que somos chamados à atenção nesse mesmo Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, onde ele diz: os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna que lhes oferta a guarida, podem plasmar por si mesmos, e não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, é o caso da dona Laura, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas, com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar. Então, nós não elaboramos o corpo sob o comando total da genética dos nossos pais, principalmente da nossa mãe, que no processo gestacional estamos numa verdadeira simbiose que pode ser positiva ou infeliz. E ele segue dizendo que já os espíritos inferiores, os que têm débitos graves pendentes, como é o caso, na maioria das ocasiões, padecem monoideísmo tiranizante, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas, experimentando o definhamento do corpo espiritual, ou o fenômeno de ovoidização. Então, quando a gente pensa que a ovoidização é apenas pelo exercício do mal, que nós vamos estagnando nesse mal e acabamos perdendo a forma perispiritual, nós sabemos agora que também é uma maneira de ainda muito inferiores, muito apegados a erros pretéritos, mais dependentes da genética, da herança, principalmente no transcorrer da gestação, nós apenas mantemos o campo mental sem explorar a forma mesmo que miniaturizada. É como se demonstrássemos medo e ficássemos inteiramente entregues à ação da hereditariedade, a ponto de não interferirmos em nada, não temos força para interferir. E aí é muito interessante, porque Dona Laura diz assim: é verdade, eu pedi essa providência, usando os méritos que ela tinha, para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Então, nós vamos ver que tanto no Evolução em Dois Mundos, no capítulo 11, Existência da Alma, no item A Larva e a Criança, quanto no livro O Consolador, do benfeitor Emmanuel, na sua pergunta 109, ele vai dizer que a reencarnação só se completa, entenda-se esse completa, em torno dos 7 anos, e aí tem tudo a ver com a questão sanguínea, porque até os 7 anos, nós vamos encontrar no Evolução que a carga de energias espirituais da mãe presidem
a infância, a primeira infância do filho, que é o momento em que essa criança está mais dócil para receber novas informações morais, matéria mental positiva, para ele conseguir estabelecer a contabilidade com o seu passado. Então, Emmanuel nos coloca que o sistema imunológico, nessa primeira infância, ele não está totalmente formado, porque ele, na realidade, vai expressar a identidade do espírito, é o seu fluido vital. O fluido vital percorre o corpo físico através do plasma sanguíneo. Então, a partir do momento que nós estabelecemos a nossa identidade, nós vamos transferindo para o corpo toda aquela pré-programação que foi estabelecida. E, obviamente, como ali estavam devedor e credor no estado gestacional, era indispensável que, perante a morte violenta, houvesse essa intercessão da espiritualidade, porque eles não mais, como espíritos, como individualidade, iriam ficar ligados como o processo gestacional estabelece. Imaginem como esses espíritos voltariam ao mundo espiritual, essa criança provavelmente abrigada na monoideia da culpa da mãe, e ele mesmo ainda sobrecarregado pelo plano de vingança que estabeleceu no mundo espiritual. Podemos também recolher preciosas informações no Missionários da Luz, capítulo 12, mas principalmente o 13, reencarnação, quando vai dizer: o sangue é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material. Então, é a minha expressão espiritual, é o que eu sou espírito. Então, nós vemos nesse momento a grande misericórdia, amor de Jesus, porque se vivemos mergulhados no fluido vital, no fluido cósmico, matéria mental de Deus, e mesmo assim conseguimos, com a nossa imperfeição, ofendê-lo, contaminá-lo, como nós temos que agradecer a existência de espíritos, como os que se dedicavam sob a chefia do Dr. Charles, a estarem num ambiente altamente contaminado, num momento em que a desencarnação não foi natural, em que os liames foram rompidos abruptamente. Se aquela criança ou aquele feto ainda dependente da mãe, ele teria que fazer 2 desligamentos, seria impossível. Então, graças a essa intercessão, por menos que nós conseguimos enxergar, temos amenizado e muito o nosso sofrimento, a exteriorização plena dos nossos desequilíbrios. E essa situação se aplica a todos os momentos da nossa existência. Então, quando compreendermos que conforme evoluímos, nós vamos sim ainda reencarnar, mas já teremos autonomia sob a determinação genética, já teremos em nossas mãos o planejamento de um corpo diferenciado. Olhemos o nosso corpo agora e perguntemos: o que é que eu estou fazendo da reencarnação que me foi ofertada? O que é que eu estou alimentando no meu campo mental? Porque eu estou contribuindo com o universo. E se eu estiver contribuindo negativamente, embora mergulhada no hálito mental do Criador, eu estou
fechado num circuito de monoideia, no campo mental que me pertence, que nada mais é do que a minha própria identidade. E tratemos de investir de tal maneira na existência que quando a morte chegar, ela seja para nós um instante de plenificação, de vida, que em nada me prenda aos despojos que eu utilizei por um tempo devido, mas que eu tenha a coragem, que eu tenha a energia suficiente cultivada no campo do meu esforço para seguir adiante no mundo espiritual, de onde todos provimos e para onde definitivamente, vencendo as etapas materiais, viveremos para sempre, por nossa vez, alcançando um dia essa comunhão indescritível com o Pai. Era isso, Ângela. Gratidão a todos pelo carinho e paciência. Gratidão é nossa, Eulália querida. Obrigada por esses aprofundamentos tão amorosos que sempre vêm da sua fala. Nos chegam a todos com a vibração amorosa que lhe é peculiar. Então, agora nós vamos dar seguimento para os aprofundamentos que serão trazidos pelo nosso querido Vitor. Está com você, Vitor. Muito bem. Então, agradecendo as palavras gentis da Eulália e da Vânia, no primeiro comentário da Eulália e no resumo que a Vânia fez, e representando a ala masculina dos coordenadores, nós vamos comentar alguma coisa que foi abordado anteriormente e que eu gostaria de enfatizar a própria denominação do capítulo, A Vida Responde Conforme Programada. E a gente vai trazer para as nossas reflexões de hoje uma parte da introdução do prefácio do livro Ação e Reação, que André Luiz nos trouxe através de Chico Xavier. Nós vamos falar alguma coisa a respeito dessa lei, né, trabalhada ao longo das muitas existências que nós temos. Então, Emmanuel vai falar nesse prefácio, e vamos lembrar que esse prefácio é em comemoração aos 100 anos do Livro dos Espíritos. Foi em 1957 que esse livro foi lançado. Então, Emmanuel vai falar: quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável ela está perante sua própria consciência, seja na terra ou fora da terra, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Vai dizer que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, promovendo ou compelindo a auscultação de si mesmo no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro programa da alma. E explicam ainda, esses princípios codificados por Kardec, que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador da nossa liberdade. Isso eu achei fabuloso. O Espiritismo disciplina a nossa liberdade, não apenas para que a gente tenha uma vida social digna, mas para que mantenhamos no campo espiritual, no campo do espírito, uma vida individual, harmoniosa, ajustada aos impositivos da vida perfeita e, com isso, ficando sempre equilibradas no supremo equilíbrio dessas leis, né? Então, continua Emmanuel dizendo que apresenta para o leitor esse livro, reconhecendo nos postulados que abraçamos não somente um santuário de consolações, mas um templo
de responsabilidades definidas. Em síntese, ele vai falar que o autor, André Luiz, demonstra para nós que as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem para a construção do amanhã sobre as bases redentoras do Cristo. Então, isso já começa a trazer para nós alguns conceitos que a gente deve introjetar, principalmente com relação à doutrina espírita, que ela não é aquela situação em que vai falar do passe, da mediunidade. Não, ela primordialmente ela é o disciplinador da nossa liberdade. É ela que vai promover, em nível espiritual, a nossa progressão. É ela que vai permitir conheçamos os caminhos que muitos não conhecem. Então, vai dizer que ela é a síntese que exige que a gente ausculte a si mesmo, para que, em fazendo essa auscultação, a gente vai ter um trabalho infatigável para redirecionar aquelas liberdades que ainda exercemos de forma infeliz, agora apontada na direção das sublimes leis de Jesus, ou de Deus, no caso. E, para isso, eu vou me usar aqui de alguns detalhes, de algumas partes do livro Ação e Reação, que possam expressar um pouco dessa lei que a gente chama de ação e reação, né? Só que entendendo que ação e reação não é só a questão física. A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade de sentido contrário. Não, essa é a lei física. Aproveita-se o princípio básico dessa lei para que a divindade coloca as questões da misericórdia, as questões da empatia, etc., para que isso seja levado em consideração, que um plantio negativo a gente pode, dependendo das circunstâncias que a gente vivenciar essa colheita, a gente poder minimizar situações futuras. Então, tem um trecho em que André Luiz conversa com Druso, que era o diretor da Mansão Paz, onde ele estava estagiando justamente para estudar os mecanismos da lei de ação e reação. Então, André Luiz pergunta a Druso: quer dizer, então, disse por minha vez, que não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte, nos lugares de treva e padecimento, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos? O André Luiz sempre perguntando, né? Ele se faz uma inquirição, uma curiosidade muito sadia, mas ele vai perguntar, então, se a própria possibilidade da gente ficar nesses locais de purgação ou nos umbrais, se isso já significa um abatimento nas nossas dores, nas nossas dívidas para o futuro. Ele fala perfeitamente: o desespero vale por demência, em que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Não serve como pagamento nos tribunais divinos, porque a própria possibilidade de estagiarmos naquela situação não significa abatimento, e sim uma situação natural em que a gente é atraído, depois da desencarnação, para os locais onde a nossa sintonia elege. Não tem nada, André Luiz, por isso não precisava ficar 8 anos. Esses 8 anos não iam, de forma alguma, abater no futuro dele na próxima encarnação, porque senão quem ficasse lá 200 anos ia bater 200 anos de problemas para o futuro. Não era bem isso, não. Então, achei interessante que tem muita gente que pensa assim. E André Luiz vai trabalhar a respeito do débito agravado. Ou seja, é uma dívida que você faz,
numa existência e que, ao se programar para uma nova situação reencarnatória, você chega como um processo de agravamento daquela dívida. Então, ele vai explicar aqui um assunto interessante, e eu vou me permitir traduzir rapidamente o exemplo que ele coloca a respeito de Marina. Marina era uma senhora cuja mãe, Luísa, procura André Luiz e Silas no plano espiritual, porque Marina estava à beira do suicídio. Ela estava com a criança de poucos anos de idade e o marido estava num leprosário. E ela não conseguia elementos que pudessem trazer a ela uma situação de paz, estava apavorada, estava lamentando muito, não suportando. Então, Silas vai e começa a fazer um processo de atendimento e falar para André Luiz o que ele estava propondo fazer ali, porque a eminência da atividade ali seria o suicídio. Então, Silas aplica-lhe passes e ela, num gesto incontrolável, bate com a mão no copo onde estava a formicida que ela ia tomar, porque ela não estava aguentando mais aquela situação. Então, com isso, ele promove o sono do corpo e ela, em espírito, estava sendo atendida pela mãe. Mas André Luiz pergunta por que você chama de débito agravado? Aí o Silas explica que Marina, numa encarnação passada, ela se interpôs entre um casal que era o chamado Jorge e Zilda, e através do qual essa interposição ocasionou situações horrorosas que levaram esse trio de pessoas, né, para as regiões purgatoriais devido às leviandades que foram traduzidas neste triângulo amoroso. Mas foram permitidas determinadas situações para que eles pudessem voltar agora junto a uma possibilidade de renascerem no mesmo lar, do qual Marina havia infelicitado no passado. O que acontece? Marina volta com a mesma irmã e, quando elas chegam na faixa da adolescência, a irmã de Marina se apaixona por um rapaz que era o antigo Jorge da reencarnação passada. E o que acontece? Acontece que a Marina volta a falir na mesma situação. Ela se interfere novamente entre a irmã e esse Jorge, a tal ponto que, neste momento, o rapaz fica tremendamente alucinado num processo de fascinação pela Marina, e ele, faltando 2 semanas para casar com a irmã de Marina, ele fala para ela que ele não quer mais nada com ela. E ela, num átimo, vamos dizer assim, numa crise de bastante identidade, ela vai, toma de um veneno e se mata. Então, agravou-se o débito de Marina, que na encarnação passada havia feito a mesma coisa, e agora ela retoma a mesma coisa, ou seja, ela está trilhando o mesmo caminho, diferente e ruim. Mas, com isso, ela consegue casar com o Jorge, que era noivo da irmã dela. E, tempos depois, eles se casam e vem uma criança, que nada mais é do que a irmã que havia suicidado. Então, esse é o débito agravado, que, mesmo apesar das dificuldades, a pessoa comete o mesmo ato. Fazendo uma análise, a pessoa vai para uma cadeia por determinado crime. Matou alguém, foi julgado, está numa cadeia. Lá na cadeia, ele discute com outro preso e mata novamente. Então, isso é um débito agravado. Ele estava pagando por uma situação, se reajustando perante uma determinada ocorrência e agora volta a falir. Então, agrava-se o débito. Então, temos aqui
Marina, a primogênita, recebeu a incumbência de tutelar a irmã menor, segundo o programa traçado antes da reencarnação. Então, ela volta e refaz aquela situação todinha, né? Então, débito agravado. E tem o débito estacionário. Esse caso é um caso assim doloroso, porque a gente vai entender melhor agora pelas explicações maravilhosas que a Eulália falou a respeito do pensamento, né, do fluido cósmico, etc., etc. Porque vai narrar a história de Poliana e Sabino. Poliana e Sabino. Em determinada região do Brasil, existia uma cidade que, nos seus arredores, moravam duas pessoas. Era como se fosse barracão de zinco, mas muito paupérrimo. O chão era de chão batido, folhas de zinco aqui, o vento passava, e ali tinha uma senhora problematizada organicamente e seu filho, que era um símile, vamos dizer assim, de um ser monstruoso. E foi chamado Silas pela mente da mãe, que era Poliana, e que pede ajuda porque ela não estava aguentando de dor. E, nessa prece, Silas leva André Luiz de novo e percebe que aquela criatura iria desencarnar. Mas ela não podia desencarnar, porque, se ela desencarnasse, o filho problematizado ele não tinha autonomia, é uma pessoa descerebrada, não tinha contexto nenhum. Então, ele também ficaria sem a necessidade que ele precisava dessa encarnação. Então, foi prolongado um pouco mais tempo para Poliana. Então, André Luiz vai contar o seguinte caso. Em seguida, Silas convidou-me a observar o campo orgânico de Sabino. Por fora, sim, era ele dolorosa máscara de anormalidade e aberração. Mirrado, não medindo além de 90 centímetros e apresentando uma grande cabeça, aquele corpo disforme, tresandando odores fétidos, inspirava compaixão e repugnância. A fisionomia denotava configuração macacoide, exibindo, porém, no sorriso inconsciente e nos olhos semilúcidos, a expressão de um palhaço triste. Então, era essa descrição do corpo físico de Sabino. Demonstrando viver distante da realidade, a memória de Sabino mergulhava toda em quadros estranhos. Vimo-lo em trajes de palaciano, bem posto, influenciando pessoas categorizadas para a consumação de crimes ocultos, a culminarem sempre na flagelação do povo. Aqui é que começa a entrar naquilo que a Eulália estava comentando antes. Parece que houve uma sintonia muito bacana entre os comentários. É porque ele estava num processo de perda do seu corpo espiritual, perispiritual, no sentido de adensamento. Ele estava somente num círculo vicioso, pensando nas mesmas coisas, e com isso ele foi se deformando, não só por causa disso, mas pelas coisas que ele havia feito. Então, é o pensamento novelado, fixo, né? É o que estava chamando dos ovoides, né? Como se ele tivesse uma mentalidade ovoide. Então, o que estava acontecendo? O que aparecia no pensamento do Sabino quando André Luiz e quando Silas observaram? Viúvas e órfãos, trabalhadores humildes e escravos misérrimos, desfilavam nas telas de suas complicadas recordações. Palacetes aristocráticos e mesas opíparas constavam por detalhes faustosos das lembranças que lhe povoavam o espírito. E, ao seu lado, sempre a mesma mulher,
cujo porte soberbo revelava Poliana, aquela mesma Poliana que jazia inerme na esteira de palha. Assombrados, né, identificávamos ambos cercados de luxo e ouro, manchados, porém, de sangue, ao qual se faziam plenamente insensíveis. Silas esboçou leve expressão de tristeza e considerou: temos sob nossa atenção lamentável débito congelado. Nosso pobre companheiro, deploravelmente tombado, praticou numerosos delitos na terra e no plano espiritual. Há mais de 1000 anos vem sucumbindo, vaidoso e desprevenido, às garras da criminalidade. De existência a existência, não soube senão consumir os recursos do campo físico, tumultuando as paisagens sociais em que o Senhor lhe concedeu viver. Calamidades diversas, como suicídios, rebeliões, extorsões, calúnias, falências, suicídios, abortos e obsessões, foram por ele provocados desde muitos séculos, porquanto nada viu à frente dos olhos, senão o seu egoísmo a saciar. Entre o berço e o túmulo é o desatino incessante, e do túmulo para o berço é a maldade fria e inconsequente, apesar das intercessões de amigos abnegados que o amparam em novas tentativas de regeneração e levantamento. Então, a gente vê que, por que ficou congelado? É como se ele tivesse escondido naquele corpo deformado para fugir de si mesmo, porque ele não tinha, se continuasse a trajetória dele, foi ajudado para isso, porque senão ele ia cair cada vez mais. Então, tamanhas são as ligações de nosso companheiro nos planos infernais, que, por misericórdia de Jesus, foi ele ocultado provisoriamente nesse corpo monstruoso, em que se faz não apenas incomunicável, porque ele não falava, mas também, de algum modo, irreconhecível em favor dele próprio. Então, é indispensável que o tempo, com a bondade divina, lhe amparem os problemas aflitivos e complexos. Imagina o currículo desse espírito. Onde que ele estivesse, ele ocasionou isso tudo que foi lido aqui. Então, só que Poliana já estava um pouquinho melhor do que ele. E ela estava começando a melhorar, mas ele tinha que viver, era como se fossem criaturas siamesas. Ela errou também ao longo desses 1000 anos. E eles vão voltar em outras atividades, agora sempre com Poliana o ajudando. Mas é um trabalho hercúleo que eles vão ter que fazer. E tem o débito interrompido. Esse débito interrompido, eu vou contar a história rápida, porque é uma questão em que um marido e mulher, né, o Ildeu e a Marcela, eles estavam, principalmente por causa dele, ele estava tendo um caso fora da vida conjugal, e como assim o fizera em outra existência. Né? E a Marcela, a esposa, que tinha 3 filhos, né, um de 9 e 2 meninas, estava tentando de todo jeito não levar essa situação para uma situação desagradável, porque, no final, ele queria se desquitar, era a palavra usada pelo livro, né? Por quê? Porque ele queria ficar com uma outra pessoa, com uma outra mulher, mas ele pensou, se eu desquitar, a guarda dos filhos geralmente fica com a mãe, e ele não queria perder o contato com as 2 meninas, 2 filhas dele, que foram amantes dele na encarnação passada, com a mesma mãe que a Marcela. Então, eles voltaram agora, né, as amantes como filhas, no mesmo lar, para que pudesse haver uma reunião de reajustamento espiritual nessa situação. Mas ele queria chegar ao ponto de matá-la, já que eu não posso me separar dela, eu vou matá-la e
fingir que foi um caso de suicídio. Então ele compra o revólver e tal, prepara para matar a Marcela. Mas só que quando ele vai fazer esse gesto, Silas acorda uma das meninas e quando ele ouve o grito daquelas filhas dele, ele toma um susto e, nesse momento, a porta do quarto de Marcela abre e ela vê o Ildeu, marido, com um revólver na mão. E ela fala, não faça isso, pelo amor de Deus, não se mate. Ela estava achando que ele ia se matar, já que ele não conseguia ficar com a outra. Então ela fala, fique com ela, mas não se mate, porque você viva a sua vida. Então, no final, essa é a história do débito interrompido. Por quê? Porque o esposo faliu nos contratos assumidos. Qual que era o contrato? Era a reharmonização daquele grupo familiar que tinha tantas circunstâncias a serem observadas entre si, né? Não se, pergunta André Luiz, não será lícito contar com o heroísmo da Marcela sobrevivendo a essa situação difícil, que agora ela vai ficar sozinha com 3 filhos, né? Resposta do Silas, Marcela é senhora de si, e com a deserção do esposo é chamada em cargos duplos. Mas, se ela se resvalar para delituosos desequilíbrios que lhe comprometam a estabilidade doméstica, na qual estabilidade os filhos devem crescer para o bem, mais complicado e mais extenso se fará o débito do marido, e o deu, porquanto as falhas que ela venha a cometer serão atenuadas pelo injustificável abandono em que a lançou o marido. Então, com isso, ele passa a ser considerado um débito que ele vai ter que é interrompido nessa encarnação, mas que ele vai ter que rever essa situação no futuro, né? Por isso que é preferível a gente conversar muito antes de tomar uma decisão de separação, né? Para que determinadas as coisas não aconteçam. Então, eu acho que eu estou falando demais. Eu teria mais coisas para falar aqui do débito aliviado, né? O caso Saturnino, no livro A Vida Escreve, do Hilário Silva, que é um caso interessantíssimo, né? A pessoa era para perder um braço e, por causa do bem que ele fez, na fábrica em que ele trabalhava, ele perde só um dedo. Então, era um débito aliviado. O amor cobre a multidão dos nossos erros. Então, gente, eu acho que é isso, Ângela. Eu teria que falar isso por enquanto. Obrigada, Vitor. Hoje, realmente, nós estamos diante de conteúdos tão profundos, não é? De tanta riqueza, que certamente nós poderíamos ficar horas e horas aqui ouvindo vocês. Então, Com certeza. obrigada pela profundidade aí de tudo que você nos trouxe. Então, como os aprofundamentos foram trazidos pelos nossos amigos, agora nós teremos uma pergunta que será endereçada para a nossa querida Tânia, e ela foi enviada por um participante que diz: gostaria que fosse explicado com mais detalhes a situação do parto, essa condensação mental descrita no capítulo 12. Então, nós enviaremos a Tânia, que nos trará a reflexão acerca dessa questão. Tânia, com você. Obrigada, Ângela. Boa noite a todos. Gratidão aos coordenadores amigos que me antecederam. Vânia com seu excelente resumo, depois Eulalie e agora Vitor nos aprofundamentos. E nós vamos... foi uma pergunta difícil feita para a universitária, né? E o próprio capítulo Manuel Filomeno de Miranda nos recomenda a leitura do capítulo 16 do livro Painéis da Obsessão. Nós queríamos chamar a atenção, em primeiro lugar, da narrativa de Filomeno, que a desencarnada estava no adiantado processo de gestação, né? E é interessante que, observando esse estado,
Filomeno ele vai pedir ajuda ao benfeitor para aquela situação. E a primeira recomendação que é feita é para que ela pudesse adormecer. E aí, quando nós vamos para o livro Painéis da Obsessão, Filomeno traz uma situação semelhante, só que a gestante ela desencarna por um acidente que é provocado pelos obsessores. E Filomeno traz que esse acidente gerou um atendimento da equipe espiritual que não pôde impedir que aquele acidente não acontecesse por conta dos débitos, né, que existiam no passado e do próprio comportamento presente, mas que tanto a mãe quanto o filho tiveram essa proteção espiritual porque mereceram ter essa proteção. Então, na verdade, quando nós pensamos em um acidente, como no caso aconteceu no Transição Planetária, que foi a onda gigante que levou ao desencarne também de alguém que estava em gestação avançada, houve e há necessidade de estar desfazendo esta ligação. Na verdade, Filomeno ele aplicou passes, né? E após esses passes houve uma aquietação da desencarnada e foi encaminhada para o centro cirúrgico, onde foi realizado o passe, o parto. Então, mostrando que na esfera extrafísica nós temos este ambiente que, na verdade, a Terra, nós sabemos que é uma reprodução de uma maneira bastante limitada daquilo que acontece na esfera extrafísica. Então, adormecida, aquele espírito, né, a gestante desencarnada, ela foi submetido ao parto. Quando nós vemos a explicação do Dr. Lustosa no livro Painéis da Obsessão, ele traz que, em muitos casos de gestantes acidentadas, em avançado estágio de gravidez, como também vai ocorrer a desencarnação do feto, é de hábito, quando as circunstâncias permitem, proceder como se não houvesse acontecido uma interrupção da vida física. Então, ele vem falando deste período para o ser reencarnante, que pelo processo natural da diminuição da forma e perda parcial da lucidez, nós sabemos que esse é o momento onde se faz parte do processamento reencarnatório, onde há uma diminuição, né, da estrutura perispiritual que vai se moldando e a perda da lucidez. Então, colhido pelo acidente, como é que fica, né, este espírito que diminuiu a sua forma e perdeu a sua lucidez justamente nesse preparativo para o retorno? Então, em primeiro lugar, é interessante destacar que em tais ocorrências quase sempre já se encontra absorvido pelo corpo, que vai interpenetrando e modelado pelo perispírito no processo da reencarnação, merecendo ser desligado por cirurgia muito especial para poupar aquele espírito de choques profundos e aflições várias, o que não se daria se aquele espírito se mantivesse ligado aos despojos materiais. Então, este espírito reencarnante, ele irá passar por etapas comuns, como, por exemplo, essa miniaturização do perispírito, que é imprescindível para que o perispírito ele atue
como modelo organizador biológico, impregnando em todas as células, que vão se multiplicando a partir da fecundação, e é justamente nesse instante que o espírito reencarnante se liga e vai ficando como que imantado, né, àquele corpo que é da sua mãe, que irá recebê-lo. Então, enquanto se processa essa diminuição do perispírito, a consciência do reencarnante vai entrando aos poucos em uma espécie de torpor, para poder integrar neste novo começo. Então, vamos imaginar o quanto seria difícil para este espírito que está retornando à Terra, plenamente adaptado, com a sua mente impregnada de novos conteúdos que estão relacionados com a vida que ele vai ter, não nos esquecendo de destacar que há todo um momento preparatório para este retorno, inclusive na aproximação com os pais. Então, de uma hora para outra, aquele espírito que foi preparado, que teve todo esse processo de ligação estabelecido, então isso é interrompido por uma circunstância qualquer, é desfeito esses laços fluídicos que o imantavam aquela que seria a sua futura mãe. E isso, com essa interrupção, ele retorna bruscamente ao mundo espiritual pela morte do corpo que ainda está em formação. Então, o que é que o Dr. Lustosa ainda vem esclarecendo no livro Painéis da Obsessão? Que este pequenino ele desenvolverá como se a reencarnação tivesse sido completada. Ele vai crescer normalmente, ele vai participar das atividades que seriam compatíveis com o seu processo da infância no local que lhe seja apropriado. Quando a gente vai para a obra que nós estamos estudando, no capítulo 12º, o recém-liberto ele foi conduzido por Ana, a pedido do Dr. Charles, que ela o acompanhasse a uma das áreas especiais, onde ele teria o despertamento naquele local específico, indo habitar uma comunidade infantil que seria própria para o seu futuro desenvolvimento. E quando nós pensamos nesta comunidade infantil, tudo isso vai estar relacionado ao que nós observamos no livro, que tem o parto, que há a presença daquela condensação de fluidos, que é justamente o processo de saída daquele espírito que estava ligado àquele corpo através da gestação. E aí, quando nós pensamos neste processo de levar este espírito que estaria na sua fase de desenvolvimento primeira para uma região que seria adequada para recebê-lo, conforme indica o Dr. Charles para a Ana fazer este movimento. E aí nós buscamos no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier, através de André Luiz, a preciosa conversa que foi estabelecida com Blandina, lembrando que Blandina foi um espírito que atuava nessa zona do mundo espiritual onde recebia crianças. Ela tinha sido casada na sua última encarnação, mas por conta dos seus débitos contraídos no passado, ela não pôde ser mãe e tinha uma afeição profunda pela fase infantil. Então, ela relata nessa obra de André Luiz que o desencarne da criança, muitas vezes, do espírito ainda nesta fase, muitas vezes é de maneira aflitiva, mas que existem sempre espíritos que estão ligados e que vão estar auxiliando neste processo
como no caso, Ana, após o desligamento, fez a condução daquele espírito para a zona específica. E ainda Blandina traz que, mesmo naqueles espíritos que já alcançaram um patamar elevado de evolução, se ele fica preso, se ele não consegue imediatamente se desligar, isso ele pode ter essa facilidade no desligamento, mas pode acontecer de ele não ter. Daí a necessidade da presença espiritual atenta, conforme também seja o mérito, né, daquele espírito de estar recebendo aquele atendimento. E Blandina, ela coloca que nem todos os espíritos que desencarnam ainda nessa fase infantil têm esse mérito, essa condição de estar recebendo este apoio, este acolhimento, né? E é por isso que tem a necessidade de existir essa equipe que possa estar recebendo, acolhendo esses que iriam reencarnar e que não conseguiram, que tiveram essas mortes prematuras, ou até mesmo as próprias crianças que desencarnam ainda nesta fase infantil, porque ela fecha, né, trazendo que depois desse conflito biológico, que é a reencarnação ou a desencarnação, muitos ainda se acham nesse patamar ainda inferior do seu processo de crescimento e que teriam dificuldade se ficassem presos à questão do vínculo estabelecido com a mãe e da necessidade de desfazer esses vínculos, esses liames, e é justamente o parto no mundo espiritual que vai poder favorecer a continuidade deste espírito ainda criança, sem que passe pelo processo de estar ligado ao corpo daquela que seria a sua mãe. E aí nós queríamos fechar com dois apontamentos. Um é quando a nossa querida Sueli Caldas Schubert, ela traz no livro Nas Fronteiras da Nova Era que a ciência, por mais avançada e por maiores conquistas que apresente, ela nada mais expressa do que a realidade pré-existente na esfera espiritual. Ou seja, quando a gente imagina a realização de um parto no mundo espiritual como se fosse uma coisa distante de acontecer, tudo quanto se dá na nossa esfera corpórea nada mais significa do que esta reprodução do que acontece no mundo espiritual. E aí, fechando como a querida Vânia trouxe na finalização do seu resumo, eu achei também, Vânia, muito interessante quando Filomeno de Miranda ele coloca que os milagres que o amor opera são contínuos e ricos de beleza, vencendo mesmo o denominado abismo da morte. Ou seja, como não pensar neste amor que envolveu toda essa assistência à mãe que desencarnou naquela condição, a este feto que não pôde chegar, né, à própria reencarnação. Então, o que seria de tudo isso se não residisse o amor para poder tirar a cada um de nós, porque nós também somos beneficiados por este amor que nos envolve a todos, mas principalmente pelo Pai, que nos confia a oportunidade de retorno e conforme muito bem trabalhado também por Vitor e por Eulália nos aprofundamentos, que nós saibamos aproveitar esse tempo de existência para que cada vez mais mereçamos o amor do nosso Pai e dos espíritos que vão estar nos recebendo quando fizermos a nossa viagem de retorno ao mundo espiritual. Então, essas são as nossas considerações em relação à pergunta que nos foi feita. Obrigada, queridos amigos e amigas, e é com você, Vânia.
Ângela, desculpe. Obrigada, Tânia, querida, por essa aula maravilhosa, excelente. Aqui a gente já está vendo as pessoas colocarem que ficou muito mais claro entender isso tudo agora. Então, a nossa gratidão a cada um de vocês que trouxeram de forma tão clara e profunda ao mesmo tempo aquilo que esse capítulo nos brinda. E fica o convite para que nós nos aprofundemos mais, porque certamente a querida Eulália, o Vitor, a Tânia nos deixaram aí convites para irmos mais fundo nesse capítulo. Então, a nossa gratidão.